Se os magos fossem adorar um menino, tinha perdido a viagem. Mas naquele menino estava Deus. O Criador de toda a natureza que eles estudavam, que eles procuravam entender, que tanto os admirava, que tanto os preenchia na própria inteligência de busca do saber e do conhecimento. Outra história real. Ampère. Ainda na eletricidade nós falamos de amperagem, não é? Ele era junto com Volta, os dois cientistas maiores do tempo dele. Ele estava na França. E já contei esta história outra vez, mas hoje cabe bem. E era procurado na Sorbonne, em Paris, vinha de todo canto da Europa para participar das suas aulas. E Frederic Ozanam, na sua crise de juventude, o pai era um santo, um médico maravilhoso, agora até Frederic Ozanam, que é o fundador dos Vicentinos, depois, ele na sua crise de juventude, lá na Sorbonne, a inteligência vai e vem, duvida, e foi morar na casa de Ampère, que era amigo do pai dele. E ele frequentava a igreja, Federico, naquela angústia de buscar a verdade. E um dia, outro dia, a uma certa hora do dia, ele via Ampère, o grande cientista, ficava lá, horas, ajoelhado na igreja, todo dia. Voltou para casa, falou: professor, desculpe, como ele estava com problemas, porque a gente pensa que tem que ir à igreja quando está com problema, não? É como se a gente tivesse que estudar na escola quando está com problema. Sim, o problema é a nossa ignorância, isso é verdade, é o grande problema. Não é problema de angústia, disso, daquilo, não. A nossa ignorância que tem que ser vencida pelo estudo. O senhor está com problema que o senhor vai à igreja? Não, por quê? O senhor todo dia lá. Ele falou: olha, Federico, o senhor é um professor, vem alunos de toda a Europa para ouvir, para escutar suas aulas. Olha, Federico, você tem razão. Deus me deu o dom de conhecimento. Eu sou um grande professor e muita gente vem e se alegra com as minhas aulas, com a ciência que eu descobri. Mas na igreja eu encontro aquele que é o autor da ciência, o criador da ciência. Você não acha que eu tenho que ouvi-lo? O autor da ciência. Eis os magos que foram procurar naquele menino, o autor do universo. Então, através do universo, eles descobriram que Deus viria na sua terra, que é a nossa terra, dos seres humanos. Viria assumir a nossa condição humana para lutar por nós, para vencer por nós as escuridões da mente, as escuridões do coração, não somente. Para vencer depois por nós, num plano, como disse para vocês, eterno, infinito, é o plano que só Ele podia. Aquilo que mais destrói o ser humano, o grande inimigo do ser humano. Você sabe qual é? Não é a droga, não. É a morte. Diante da qual não tem ciência nenhuma que possa vencer. E ele venceria os demônios, expulsaria os demônios, venceria as doenças,
faria falar os mudos, ver os cegos, ouvir os surdos. Mas o grande inimigo a ser vencido, ele é da nossa raça. Gente, é da nossa raça humana. Então ele foi lutar por nós e vencer aquilo que estraga a raça humana e que destrói o ser humano, a morte. Eu ontem mesmo estava meditando, estava aqui rezando. Falei, Jesus, escuta, geralmente a gente fica com compaixão, meditando a cruz, a flagelação, mas não caía dentro, não me convenciam. Até que no fim descobri, nele havia um grande amor. Ele fez aquilo porque Deus é amor. E a força dele de entregar a própria vida era e é a capacidade de amar, que é Deus. Aí toda a flagelação, todo cuspir na cara, bofetadas, e aí por diante muda. Você embaixo de toda aquela casca triste e angustiada, você descobre uma vida que vai. Esta vida que irá até o sepulcro, até dentro do reino da morte, aonde esta vida vencerá depois o inimigo da vida, que é a morte. E vai devolver, finalmente, a vida. E esta vez será imortal. Esta vez será eterna. Não somente, mas esta vez será livre de todos os defeitos. Vocês ouviram o pobre, o indigente, etc. Eles serão ouvidos por Deus, lógico. Também ficava meditando outro dia. Mas Pilatos, que está diante de Jesus, e fala, você não fala nada? Você não sabe que eu tenho poder de te libertar? E eu tenho poder de te condenar? Você não sabe? E Jesus tranquilo fala, você não teria nenhum poder sobre mim? Sou eu que entrego a vida. Este poder te foi dado do alto, de meu Deus, de meu Pai, que vai entregar. Agora, depois da morte e da ressurreição, nós teremos este Cristo, que ele vai ser o juiz do universo. Como é que vai ficar Pilatos diante dele? Vocês já se perguntaram? Aquele homenzinho, que era tão grande, tinha o poder de libertá-lo ou de condená-lo. Como é que vai ficar diante da história eterna da qual nós participamos? Os nossos chefes, os nossos juízes, e aí por diante, como é que eles vão ficar? Existe outra história, gente. E é a história de Cristo. E é a única história que existe. Porque é a história de Deus. E esta história Deus veio fazer através do homem. E para terminar, São Paulo fala, por revelação, eu conheci o grande mistério que ficou escondido durante os tempos. Quer dizer, os israelitas, eles pensavam que fosse o povo eleito, de fato. Deus tinha falado para eles que era um povo eleito. Então eles pensavam que estava restringido àquele povinho lá. Que Cristo pertencia somente àquele povo. E que ele não podia ser dos outros povos do mundo inteiro. Então, Paulo, que era Saulo, judeu,
de cabeça fechada, de olhos barrados, de inteligência humanamente viva, mas estúpida. Porque enxergamos, como nós enxergamos muitas vezes, a religiosidade feita com quê? De ritualismo, porque foi assim que Deus tinha transmitido ao povo antigo. Vocês tinham que lavar as mãos, tinham que purificar isto, tinham que purificar aquilo, que era mais, vamos dizer, regras de higiene do que regras morais mesmo. A famosa circuncisão era coisa de higiene, não era uma regra moral. Tanto que depois veio o batismo, que é completamente outra coisa. Então São Paulo, que é assim, precisou que Deus o derrubasse, deixasse ele na cegueira total, para depois lhe revelar. Então tinha que cair os parâmetros. Talvez para nós também tenha que cair muitos parâmetros religiosos, viu, gente? Muitos, mas muitos mesmo. Para compreendermos o grande mistério que está escondido desde os séculos, que é a pessoa de Jesus. Que é o Deus feito homem, para que o homem se torne Deus.